Olá pessoal, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live especial. Agora sim, eu acredito que vai dar certo, nós tivemos um probleminha técnico, estou entrando novamente e hoje eu vou fazer uma live aqui com minha prima, uma live especial, que é como eu venci o medo de falar em público, venci a timidez para falar em público. Na verdade, como nós vencemos deveria ter sido o título, né? Eu e minha prima, nós éramos muito tímidas e a gente mal falava, né? Minha prima, acho que até hoje ela fala um pouco menos que eu ainda, né? Mas ela trabalha hoje como locutora de rádio, fala com um monte de gente, então ela vai contar um pouquinho da história dela. Né? Eu rompi também essa barreira de falar em público, vou contar um pouquinho de como eu venci isso. Deixa eu convidar minha prima aqui para entrar aqui comigo ao vivo. Só ela aceitar o convite. Dia, prima, só tá tudo escuro. Clica na tela do celular e bate no onde tem duas setinhas, porque eu acho que está ao contrário. Ah, agora sim, bom dia, que alegria recebê-la aqui. Como é que você está? Bom dia, Irene. Estou bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite, né? Primeiramente, um bom dia a todos, né? Os seus seguidores. É uma satisfação estar aqui conversando com você logo cedinho. Na verdade, a câmera estava virada, né? Eu esqueci. Não, fica tranquilo, sempre acontece quando a gente não programou, mas, bom, em primeiro lugar, uma alegria, né? Minha prima aqui, Fátima Gomes, Irene Gomes, eu sabe que é da minha família, né? E eu já tinha convidado a fazer um tempo minha prima fazer uma live comigo, que eu acho que é importante ela contar a história dela. Bom dia, pessoal que está entrando aí, já compartilhe essa live com mais pessoas, que é importante esse tema. E muitas vezes, né, prima, a gente perde a oportunidade de crescer porque a gente tem esse problema com a timidez, né? Às vezes a timidez não deixa a gente crescer, inclusive profissionalmente. E eu queria, para quem não te conhece ainda, né, para o meu público, quem é Maria de Fátima Gomes? O que que você faz? Conta um pouquinho aí como é que começou essa sua história aí, né? Você teve uma história desafiadora aí com a sua mãe, fica à vontade para falar o que sentiu no seu coração, conta um pouquinho. Certo? Eu sou Maria de Fátima Gomes, né? Hoje todo mundo me conhece como Fátima Gomes, né? Sou locutora aqui em Salgueiro. Apresento um programa na Rádio Vida FM, né? Já faz mais de 3 anos que nós temos esse projeto lá, um projeto Clube do Rei, voltado somente para as músicas do Roberto Carlos. E, para quem não sabe, eu sou natural aqui de Salgueiro, mas eu nasci no sítio, né? Ali no sítio Baraúna, que fica ali no sentido Mães. E até os 20 e poucos anos eu vivi lá no sítio. E aí a gente tinha um contato muito pouco com poucas pessoas, né? De não ter muitas pessoas lá. O contato era quem? Só com a família, com o pai, os primos que moravam próximo. E aí talvez isso tenha desencadeado essa timidez, né? Que eu era muito calada. Até hoje as pessoas se admiram. Nossa, mas como é que tu faz um programa se tu nem falava? Como é que você consegue? Eu não conseguia falar para duas pessoas, né? Chegar em um lugar que tem outras pessoas e cumprimentar. Eu, geralmente é escondida. E eu tinha um bloqueio muito grande nesse sentido, né? Eu até conversando com um amigo meu, ele falou que não seria timidez, ele seria ausência de contato com muitas pessoas, né? Aí você fica retraída. E talvez tenha um certo sentido, né? Não sei, mas eu acredito que sim. Que maravilha. Mas como é que você se despertou para falar em público, assim, para muita gente hoje? Porque na rádio eu tenho certeza que você fala para muito mais gente do que eu falo hoje no Instagram, por exemplo. Como é que surgiu isso na sua vida? Como é que você venceu essa barreira? Na verdade, né, na época que eu fazia faculdade, você sabe que quando a gente faz faculdade, você precisa estar apresentando seminários e tudo mais. E para mim era muito desafiador, porque eu chegava lá na frente, eu tremia e não saía nada, né? Dava um branco. E aí, na época, né, tinha um seminário em rádio, que era um curso. E aí eu fiz esse curso. Era muito sacrifício para fazer, porque era o mesmo horário da faculdade.
E a gente eu comecei a me desenvolver, né? Depois desse curso, deu uma melhorada em mais ou menos uns 40%, né? Na época, o meu objetivo não era entrar no mundo do rádio, apesar de que eu sempre gostei de ouvir rádio, programas de rádio, né? Porque a minha mãe sempre acompanhava a programação de rádio e eu também já cresci ouvindo e tinha esse sonho, né? E aí, um tempo depois, quando eu trabalhava, né, na Nova Mix, na época, e a loja fechou, né, e surgiu essa oportunidade, aí eu fiz novamente uma reciclagem do curso, e aí já com o objetivo mesmo de ingressar no rádio. E aí a gente já estava mais desenvolvida, já falava mais com propriedade, já tinha mais um domínio, já ia lá para frente, falava, sabe, super tranquilo. E aí melhorou bastante. E na época, né, eu procurei o J. Silveira, né, que era o gerente lá da Rádio Vida, para falar sobre esse projeto. Na verdade, no início, eu fiquei num estágio, né, fiquei com um rapaz que apresentava o programa e eu ficava na questão de atender telefone, ficava falando no ar os recadinhos dos ouvintes. Foram, acho que uns 6 meses para depois eu assumir um programa sozinha, né? Aí já foi bem mais desafiador, né? Porque você ter o domínio de apresentar o programa, precisa ter um conteúdo. E também a questão que você já entrou no programa já retransmitindo ao vivo pelo Facebook, né? Que lá tudo era feito essa retransmissão via Facebook. Aí você tem que perder a timidez de estar no vídeo e de falar para as pessoas, né? Então, aí já eram duas barreiras a ser vencidas. E até eu brincava com o menino que quando o rapaz que fazia, né, operava a mesa de som, disse, olha, Fátima, nós vamos fazer aqui um vídeo ao vivo, né, pelo Facebook. Eu nunca tinha entrado numa live ao vivo. Então, era o primeiro programa e eu disse, tem como eu ficar fora? Você fica aí no vídeo. E eu ficar fora. Como assim? Não tem como. Mas, assim, não foi bom, né? O primeiro programa realmente não é bom. A gente errou bastante, mas a gente vai evoluindo, aprendendo a cada dia, né? Com os acertos, com os erros, com as pessoas que a gente acompanha, os radialistas, a gente tem que acompanhar para ver a forma melhor. A gente não vai copiar, né? Mas a gente vai aprender com eles como fazer um programa, como evoluir e aprender a cada dia. Maravilha. Isso na PNL a gente chama modelagem, né? Você vê como é que a pessoa faz e você vai colocar do seu jeito, né? Você vai aprender com essa pessoa e você vai colocar o seu jeito, né? E isso é interessante também, porque eu sempre, minha prima aí me conhece da infância, né? Eu também era uma pessoa extremamente calada, eu era aquela pessoa que me escondia, às vezes, quando chegava alguém na minha casa. Hoje eu já não sou mais assim, mudei bastante. Né? Então eu tinha muita dificuldade de me expressar, inclusive na minha família, né? Eu sempre conto a minha história e minha prima está aí, né? De comprovação, né? E toda vez que eu tinha que falar em público, eu me sabotava, eu dava um jeito de me esconder. Na faculdade era uma tortura, porque eu ia lá e não conseguia falar. E até quando eu fiz aula de inglês lá, uns 20 e poucos anos atrás, a gente tinha que se apresentar, né? Tipo, fazia entrevista um para o outro, eu fui vencendo essa barreira. E depois eu me formei como terapeuta e comecei a fazer workshop, ainda falando para poucas pessoas. Às vezes falava para 4, 20 pessoas. E quando entrou a pandemia, eu comecei a fazer lives aqui, né, para me conectar com mais pessoas. E aí é como ela falou, no início, muitas lives eu entrei e saí, porque eu não tinha o que falar. Eu chegava, ficava tenso, ficava tremendo e saía da live, né? E hoje eu faço live todos os dias, aqui às 5h30 da manhã, somente falando sobre prosperidade. Então, quem quiser acompanhar meu trabalho, aí me seguir também. Quem me segue aí, quiser seguir a minha prima, começa a seguir o trabalho dela aí também, assistir os programas ao vivo. Mas você também tem um desafio muito grande, né? Se você quiser entrar nesse tema, você cuidou da minha tia aí por muitos anos, né? Então, meio que separou a sua vida por muito tempo, né? Para cuidar da sua mãe. A minha mãe ficou doente, acho que foi por mais de 15 anos, né? Que nós ficamos aqui cuidando dela, eu e Raimunda. E aí foi bastante difícil
porque a gente tinha que renunciar a muitas coisas, às vezes era um estudo, às vezes um trabalho, em alguns momentos, festas também, a gente tinha que estar cuidando dela, porque ela dependia muito da gente. Nos últimos anos, ela já dependia total da gente para tudo, e aí era muito complicado, né? Mas e hoje a gente queria que ela estivesse aqui, mesmo com todas essas dependências que ela tinha da gente, mas se ela estivesse aqui, seria tão bom, né? Mas acontece, né? Então, é interessante contar a nossa história, Fátima, porque talvez tem muita gente aqui que gostaria hoje de fazer uma live, de contar a sua história, de impactar pessoas e a pessoa está com desafio, né? E o que eu quero, a mensagem que a gente quer deixar aqui, que é possível, né? Eu trabalho hoje como hipnoterapeuta, então a maioria dos meus clientes, alguns inclusive fazem lives comigo, se desbloqueiam para fazer live. E é importante a gente colocar que não existe barreira que você não possa ultrapassar. A partir do momento que você diz, eu vou fazer, e você começa, e você treina, porque é um treino, né? É igual ela falou, quando ela entrou a primeira vez não vai ser boa, a segunda, talvez a 10ª, né? Porque você vai aprender todos os dias, né? Todo dia, quando você entra num programa, é um desafio novo. Tem dia que você está mais tranquilo e tem dia que você está mais tenso. Eu, por exemplo, faço live todos os dias, mas tem dia que você está melhor na live e tem aquele dia que você está mais travado. E isso continua acontecendo, mas quando você rompe essa primeira barreira, né? Quando você faz a primeira, você fala, ó, já venceu a vergonha, né? Principalmente quando está a família assistindo, né? Você fala, caramba, né? Parece que dá mais uma dorzinha no coração, né? Você fica feliz quando tem alguém da sua família, mas você fica, caramba, minha família vai me julgar, né? É a primeira coisa que vem na nossa mente. Né? Então, eu quero deixar uma mensagem aqui. Se você tem uma mensagem a passar, e todos nós temos, acredite. Ah, mas eu não sou terapeuta, mas eu não sou locutor. Todo mundo tem uma mensagem importante para passar. Então, às vezes, você passou um momento desafiador. Se você contar a tua história para alguém, você vai ajudar essa pessoa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais agora, como que é para você hoje falar, né, para tanta gente? Você tem ideia de quantas pessoas que ouvem o seu programa hoje? Olha, são muitas, né? Não tenho ideia. Na verdade, a gente sempre faz a nossa live, retransmissão, né, do programa via página do Facebook. Teve um programa, né? Não sei, acho que chegaram a quase 20 mil pessoas, né? Teve quase 7 mil visualizações. Eu acho que esse foi o programa de maior audiência em relação no sentido live. E aí, o que o povo diz mas é essa aquela menina que não falava? Como é que ela consegue fazer isso? E aí eu digo, nem eu sei. E algumas pessoas, né, às vezes passam lá no trabalho e até comentam, ah, mas é tu aquela locutora? Mas como é que tu fazia? Como foi que tu conseguiu? E realmente eu não sei, né? Eu decidi, eu vou trabalhar no mundo do rádio, vou apresentar um programa, e aí eu ouvi muito isso. Como é que tu vai conseguir fazer um programa se tu não fala? O que é que tu vai dizer quando abrir o microfone? E assim, no início, eu ainda tinha uma ajuda que, na época, tinha um menino que operava a mesa de som, né? Então, a minha preocupação era só com o microfone. Aí, hoje não. Hoje eu opero o som, eu faço a live, a gente atende telefone, WhatsApp, faz tudo. Eu já cheguei a fazer lives no Instagram, no Facebook ao mesmo tempo e junta tudo e dá tudo certo, né? Mas eu não sei como foi que eu consegui, assim, superar essa barreira, porque eu era muito calada e tímida, né? Eu acho que até hoje tem algumas pessoas que dizem, você ainda está um pouquinho, né? Melhorou muito, mas ainda há uma certa timidez, né? Apesar de quando eu abro a câmera, né, tem as pessoas que já acompanham diretamente, eu já me sinto como se estivesse em casa, né? Porque as pessoas já conhecidas, toda live entre pessoas novas, mas aí aqueles que estão lá sempre acompanhando, a gente já se sente mais à vontade, né? Por exemplo, se errar uma palavra, o pessoal já estão lá, leva na esportiva, às vezes nem percebe. Então, tem aquela interação toda, mas realmente eu não sei explicar como eu consegui vencer e chegar a esse ponto de falar para tantas pessoas como eu consigo falar hoje. Eu diria que para você é uma questão de decisão, né? Tudo aquilo que a gente decide, a gente começa a agir, a gente rompe a barreira.
Então, hoje, se você estiver assistindo essa live, se você for assistir essa live depois, ela vai ficar gravada aqui, eu quero deixar essa mensagem importante, que não tem nada que a gente não consiga fazer. Né? Eu também morei no interior, cidade muito pequena, já moro em São Paulo há muito tempo, e sempre, mesmo morando aqui, eu continuava muito tímida, né? Só que aqui é um mundo completamente diferente, onde a gente tem muita gente, que ainda ou não, a gente, né, vê muitas pessoas, não tem muito contato próximo, mas a gente está no mundo que tem muitas pessoas. Então, hoje, a pessoa que não se comunica bem, ela perde muita oportunidade, como eu comecei falando, né? Profissional, muitas vezes você não cresce profissionalmente porque você não se expressa bem. Né? E com certeza, hoje, depois de fazer live também, quando você começa a fazer live também, hoje eu tenho um canal no YouTube que é Irene Gomes, hipnoterapeuta. Quem ainda não está lá, eu posto vídeo todos os dias lá, e posto inclusive as lives também lá no meu canal do YouTube. Então, comece a seguir lá, porque é importante você entender. Às vezes você fala assim, olha, eu estou nesse ponto aqui. Aí você vem e escuta uma história de uma pessoa que mal falava, hoje que já fala para mais de 20 mil pessoas. Então, se essa pessoa conseguiu, por que você não consegue? O que há de diferente nessa pessoa de você? A decisão de fazer, né? Ontem, inclusive, eu corri 5 quilômetros, 5,5, que eu rompi uma barreira, porque eu achava que eu não conseguia correr. Antes, quando eu conseguia correr um quilômetro, eu estava quase infartando. Então, assim, a nossa mente é o que diz onde a gente vai chegar ou não. Se a gente trabalhar a nossa mente, inclusive eu sou reprogramadora mental, trabalho com hipnose, é a nossa mente que fala onde eu vou chegar. Né? Então, eu acho que essa mensagem, né, Fátima, é muito importante, porque quantas pessoas que você conhece aí que as pessoas estão falando, eu não consigo fazer tal coisa. Você consegue sim, é só tomar uma decisão. Mas a decisão por si só, ela não vai transformar a sua vida. Mas quando você começa a agir, aí sim, a ação vai te levar a lugares que você jamais imaginou chegar. Eu, há 2 anos e pouquinho atrás, eu jamais imaginei que eu estaria aqui um dia ao vivo no Instagram, impactando as pessoas com as lives, fazendo exercício, eu recebo muito feedback das pessoas, caramba, aquela live foi transformadora, eu melhorei bastante depois daquela live. Então, assim, imagina, uma pessoa mal também conseguia se comunicar e hoje já rompeu essa barreira. Eu ainda não falei para tanta gente, igual a minha prima falou, né? E não é questão para quantas pessoas você vai falar ou deixar de falar, mas é quantas vidas você vai transformar com a sua história. E eu tenho certeza, Fátima, que as pessoas que estão te ouvindo hoje, que falam, poxa, uma pessoa que não falava, que mal abria a boca, conhecia minha prima, né? Se eu chegar na casa dela, mal você falava, né? Então imagina, duas tímidas juntas, ninguém conversava, né? Então, hoje, você contar a sua história, eu acredito que vai transformar a vida de muita gente. Eu queria que você falasse aí para as pessoas que têm bloqueio de falar, o que você diria, de acordo com a sua história? Qual conselho você daria para essas pessoas? Antes de falar, só mandar um bom dia ao pessoal aqui, Casa das Bicicletas, o pessoal aqui do centro da nossa cidade. Né, o Alisson também deixou um bom dia aí pra gente. O pessoal da Farmácia Bezerra, 24 horas, também um bom dia. Então, a gente consegue tudo o que deseja, desde que tenha a atitude de dar o primeiro passo, né? E aí, realmente, é aquela coisa, o primeiro passo sempre é difícil. E ajuda, geralmente, você não vai ter. O que você vai ter no início, realmente, é o pessoal... São as críticas, né? Dizer que você não consegue, que às vezes você não é capaz, que você não vai conseguir, que aquilo não é para você. Mas você só dê o primeiro passo e faça o que de tudo para realizar os seus sonhos. Né? Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas lá na frente a gente vai ter essa certeza. Né? E se você não fizer nada, realmente você vai ter certeza que não vai conseguir nada, né? Isso é muito importante, esse primeiro passo. O primeiro passo é o mais desafiador. E é interessante o que a minha prima está falando, porque assim, quando você fala que vai fazer algo, o que mais você ouve é as pessoas, você não vai conseguir, ou você nasceu pobre, ou você não sei o quê. Eu não escuto essas vozes. Eu me finjo de surda, né? Quando eu vim para São Paulo, eu me recordo todas as pessoas que eu falava, olha, eu vou ter minha casa própria, isso vai acontecer rápido. Eu quero uma casa grande. Então, eu, imagina,
Isso é impossível. Para mim, não é. Eu pensava na minha mente, desde criança eu queria ter minha casa, então falava para mim, não é impossível. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com aquilo que elas falam. Então, o que você está falando para o outro é aquilo que você acredita na sua vida. Ah, quando você fala que o outro não vai conseguir, você não está falando para o outro, não. Você está falando para você, porque você se acha incapaz. Eu, por exemplo, não me acho incapaz de nada. Né? Então, eu trabalho muito a minha mente. Eu sei que aquilo que eu quiser fazer, eu vou conseguir. Agora, eu preciso pagar o preço. E a pergunta é, você está disposto a pagar o preço? Porque muitas vezes as pessoas querem ter resultado, mas não estão dispostas a pagar o preço. Muitas vezes é um preço alto. Enquanto está todo mundo na festa, você está estudando. Aí a pergunta que você tem que se fazer é: eu estou disposta realmente a pagar esse preço? Né? Se você decidir prosperar hoje, se você tiver numa situação desafiadora, é possível qualquer um prosperar? É. Mas você está disposto a pagar o preço para prosperar? Né? Você está disposto a acordar mais cedo? Você está disposto a ler todos os dias? Você está disposto a fazer os exercícios? Né? Que é aquela coisa do pessoal falar: olha, você não vai conseguir. Eu já ouvi isso. E tudo que eu ia falar, que eu vou fazer na minha vida, se eu comentar, eu até hoje evito comentar, as pessoas falam: não, você não vai conseguir. Eu falei: quem falou? Eu me recordo quando eu falei com um colega de trabalho que eu ia aprender inglês em um ano. Deu risada na minha cara. Eu falei: tá bom. Hoje eu também, além de hipnoterapeuta, sou professora de inglês. Então, qual é a barreira hoje que está te impedindo de ir para frente? Hoje é dia de você quebrar essa barreira, né? Não deixe que as frustrações do outro impeçam de prosperar, né? Porque pessoas frustradas, geralmente, elas têm aquela mania, desculpa, gente, mas as pessoas frustradas, elas têm a mania de dizer para o outro que não vai conseguir. Então, para com essa coisa. Quando alguém falar algo para você, fala assim: eu torço por você, pelo menos, né? Aí você já fala lá, coloca a sua energia: olha, não vai conseguir. Por que que o outro não consegue? Então, você tem que perguntar para você: por que que você não consegue? Se o outro conseguiu, é porque ele pagou o preço. Tenho certeza que a minha prima pagou o preço para estar aí hoje, né? E parabéns, realmente faz um programa sucesso. De vez em quando eu assisto, né? Que eu gosto, inclusive, das músicas do Rei, né? É interessante. Mas não coloque barreira na sua vida e nem na vida das pessoas. Né? Se você não pode incentivar uma pessoa positivamente, não fale coisas negativas, né? Muito, apesar que eu até gosto. Quando alguém fala assim: você não vai conseguir tal coisa, eu falei: pois agora eu consigo. Né? Então, hoje eu faço live todos os dias. Se eu fosse falar para alguém que eu faço live todo dia, a pessoa já vai falar: imagina, você não vai ter conteúdo. Quem disse que eu não vou, né? É só estudar todo dia que você começa a ter conteúdo todo dia. Agora, a pergunta é: estou disposto a pagar o preço? Quem está disposto a pagar o preço tem resultado. Então, eu quero deixar também essa mensagem. A pergunta é: eu estou disposto a pagar o preço? E aí você sim vai realizar qualquer sonho. Porque muitas vezes a pessoa estava falando que você não vai conseguir porque ela não está disposta a fazer, ela não está disposta a pagar o preço. E tem um preço alto, né, Primo? Eu tenho certeza que você já ficou muito tempo aí estudando, treinando. Eu, por exemplo, já treinei muito de madrugada. Eu lembro quando eu fazia workshops presenciais, eu ficava de madrugada, eu abria o olho, depois eu ficava imaginando, eu criando na minha mente como é que eu ia falar com as pessoas. Então, eu ficava repetindo o conteúdo na minha mente. Muitas vezes, de madrugada, eu fiz isso. Né? Então, assim, você está disposto a acordar de madrugada, a estudar para realizar seu sonho? Você está disposto a deixar de fazer coisas que todo mundo faz para realizar seu sonho? Né? Porque, assim, muitas vezes, é igual eu deixei de fazer muitas coisas quando eu estava construindo minha casa para ter a minha casa própria. E eu não estou dizendo isso aqui para dizer que sou melhor ou pior do que não. Todos nós somos iguais. Todos nós podemos fazer as mesmas coisas. Mas a pergunta é: o quanto eu estou comprometido com o meu resultado? Qualquer resultado, né? Eu tinha uma questão, né? Eu nunca fui muito obesa, mas tinha aquela coisa de estar sempre acima do peso. E isso me incomodava bastante. Quando eu falei isso muitas vezes, pessoas, quem está acima do peso, fica chateada. Não tem problema com quem está acima do peso, tem problema com a minha saúde. Né? Então era aquela coisa, né? Efeito sanfona: emagrece e engorda. Chegou um dia que eu falei: chega, agora você vai cuidar de você, pronto, acabou. Então, você vai cuidar de você, porque você não está feliz com isso. Então, a pergunta que você tem que fazer é: eu estou feliz com a vida que eu estou?
Né? Eu tenho certeza, minha prima tinha um sonho, né, de falar para muita gente. Então, muitas vezes, Deus nos usa justamente naquela dificuldade. Eu falo muito em perdão, eu era uma pessoa que tinha dificuldade de perdoar. Eu hoje estou falando em público todos os dias. Um dos meus maiores bloqueios era falar em público. Bom dia, Daí, seja bem-vindo. Né? Então, prima, eu queria que você complementasse isso, essa questão das coisas negativas que as pessoas falam. Isso te abalava? Não entendi. As críticas que as pessoas faziam no início, falando, não, você não vai conseguir porque você não fala. Como que era isso na tua cabeça? Olha, assim, a Dailton é meu ouvinte, é lá de Casa Nova. Bom dia. Assim, deixa a pessoa meio desanimada, né? Mas assim, se tem pelo menos uma pessoa que dá uma força por você, no caso aqui era a Raimunda, que ficava toda hora, Fatinha, por que tu não vai lá, tu não fala com o Jota? Tu não quer apresentar um programa? Vai lá e diz, não, semana que vem eu vou. É próximo mês eu vou. E assim passava um mês, dois, ficava protelando, né, adiando. E aí ela ficava, não, menina, vai lá, fala com ele, até que um dia eu disse, não, hoje é o dia, eu vou lá falar com ele. E aí, quando eu falei com ele, ele já disse, olha, você quer começar quando? Você quer começar hoje? Ou semana que vem, olha, se você quiser ir já hoje, pode ir, que eu vou ligar para o menino para você fazer lá o seu estágio. Então, assim, é desanimador, né? Mas se você for escutar quem diz que você não vai conseguir, você não vai fazer nada. Porque vai ficar toda hora dizendo tudo que você vai fazer, o pessoal diz, olha, você não consegue, olha, isso não é para você. É até mesmo quando você vai fazer um concurso, né, que eu já fiz alguns, aí a pessoa diz, você não vai passar. Não, porque fulano já estuda há 3, 4 anos, não, porque fulano já é melhor do que você, porque fulano tem curso tal e tal, e você não tem. Então, é bem desanimador. É melhor a pessoa não dizer nada, né? Então, olha, se você não passar, tudo bem, adquiriu experiência, mas você tentou. Tentar. Aí, quando você faz e você não consegue, aí o pessoal diz, olha, eu não falei que você não conseguia, mas e aí quando você consegue? A gente diz o quê? Pega e vai lá na pessoa aí, eu não falei que eu conseguia. A gente tem esse lado, né? Eu acho que tem uma única pessoa que não pode falar isso para você, que é você mesmo. Né? Quando você diz eu consigo, não importa. Não importa, ninguém acerta de primeira. Um bom jogador, ele não vai ser um bom jogador do dia para a noite. Ele vai treinar e ele vai errar muitas vezes, né? Você pegar o Neymar da vida aí, ele não ficou, ele não era Neymar quando começou, né? Eu tenho certeza, quantas vezes ele treinou, quantas vezes ele repetiu. E não há problema em errar e começar de novo, não há problema em. Uma coisa que eu falo é o seguinte, que meu mentor fala muito pra gente quem chegou em último lugar está melhor do que quem não começou, né? Então, se você foi numa corrida, se você chegou em último lugar, você está muito melhor de milhares que nem começaram a correr. Se você lê uma página de um livro por dia, você está melhor do que muitos que nem começaram a ler. Se você está fazendo live todos os dias, está muito melhor do que aquele que nem começou ainda, que não destravou. Porque muitas vezes está ouvindo a voz dos outros. Então, não deixe que as pessoas falam te impeçam de realizar seu sonho, principalmente sonhar. Porque muitas vezes tem gente que não faz as coisas porque foi lá, falou algo para alguém, a pessoa falou, não, você não vai conseguir, simplesmente a pessoa deixou isso. Não, não é o outro que tem poder sobre a sua mente, é você que tem poder sobre a sua mente. A única pessoa que não pode desacreditar de você é você mesmo, né? E é interessante, porque às vezes na própria família a gente escuta, né? Você não vai. Sua irmã, né? A Raimunda que mais incentivava, né? Inclusive, hoje ela não perde um programa meu, uma live, tudo, ela dá um jeito de ouvir, seja um pouquinho, como dizia a fã número 1 da locutora, Raimunda, apesar de que os outros assistem uma vez, perde, assim, quando tem tempo, mas ela não. Se ela não estiver assistindo, só se acontecer algo muito sério, mas ela está sempre acompanhando. Aí foi ela que me incentivou a dar esse primeiro passo, né? Olha que maravilha, então parabéns aí para sua irmã também. Claro que é minha prima, com certeza. Manda um beijo para ela aí, se ela não está assistindo essa live. A gente vai ficar salva aí, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o seu público.
O que você gostaria de falar para as pessoas hoje que têm um sonho? Daqui a pouquinho a gente vai terminar, vou fazer um exercício aqui. Marília, bom dia, seja bem-vindo. Pessoal, quem não me segue ainda, ou quem não segue a minha prima, Maria de Fátima Gomes, aí começa a seguir o nosso trabalho. Minha prima locutora aí fala para muita gente. Locutora lá em Pernambuco, eu sou hipnoterapeuta, faço live todos os dias. E quem quiser prosperar, assista as minhas lives às 5h30 da manhã. Realmente é um horário para quem quer prosperar mesmo, é desafiador. E agora eu gostaria de ouvir você, Fátima. Qual a mensagem que você deixaria para as pessoas hoje que têm um sonho, que estão, muitas vezes, ainda estão com medo de começar, de dar o primeiro passo? Qual é a sua mensagem? Primeiramente, mandar um bom dia para Marília. Marília é uma das clientes lá da loja Nova Grife, né? Para quem não sabe, eu trabalho lá na loja de Nova. Nova, que é minha cunhada. Um abraço para você, viu, Marília? Seguidora da Fátima. Não, a mensagem é: Maria, consultora, bom dia, Maria. Que tudo que você deseja, você lute para conseguir realizar os seus sonhos. E o importante é dar o primeiro passo. E se tiver alguém para ajudar você, será ótimo, seja numa palavra de incentivo. E se alguém falar que você não consegue, você fique caladinho e vá fazer a sua parte. Porque geralmente nisso você não tem apoio de ninguém não, né? Quando as coisas dão certo, você sempre vai escutar: olha, eu te apoiei, olha, quando você começou eu te incentivei, eu tive lá te apoiando. Mas quando? Quando você apoiou? Depois que está dando certo, depois... Isso não é apoiar, né? Realmente, mas a gente não tem que ouvir as palavras negativas. Você tem que focar no seu objetivo, dar o primeiro passo e pedir força a Deus para que dê sabedoria, para que você possa fazer as melhores escolhas. E dedicação também, né, gente? Esforço, é treino, é acordar cedo, é estudar, é fazer sua parte, porque ninguém vai conseguir nada sem participar desse processo. É longo, o processo é longo, talvez demore um pouquinho para você conseguir realizar suas coisas, seus sonhos, mas um dia acontece, né? Claro, se você fizer a sua parte. Que maravilha. Isso minha prima falou, é muito importante, não é? Não dê ouvido para as coisas negativas, né? Então, se alguém falar que você não consegue, estuda mais, treina mais. Exatamente. Você vai ser uma inspiração para quem falou que você não conseguia. A palavra mágica é disciplina. Com certeza. Disciplina, ação. Né? Daqui a pouquinho eu vou fazer um exercício aqui de reprogramação mental, né? Que eu sou reprogramadora mental, hipnoterapeuta. Quem quiser também conhecer meu trabalho, fica à vontade de mandar mensagem aí. Isso que a minha prima falou é muito importante. Se você não tiver disciplina, se você não tiver dedicação, porque as coisas elas não vêm rápido. Eu falo de prosperidade. Muitas vezes as pessoas só querem o dinheiro. Mas e o processo para você chegar no dinheiro? Existe um processo por trás. Existe a semente que você tem que escolher, existe a terra que você tem que, né, cuidar da terra, você vai ter que plantar, você vai ter que regar. Então, tudo isso, aqui eu estou metaforicamente falando, mas é um processo. Então, se você quer ter resultado, muitas vezes a pessoa quer ter um resultado, mas ela quer ter um resultado do dia para a noite. E o processo? E o estudo que você tem que ter? E a ação que é diária, né? Então, tem uma coisa que faz muito sentido, é a constância. Aquilo que você faz todo dia, você acaba ficando bom. Então, você tem que ter a disciplina, como o Adailton muito bem falou, você tem que estar disciplinado. Você tem que ter a ação todo dia, você tem que ter essa constância. Eu melhorei muito a minha comunicação. Por quê? Porque hoje eu faço live todos os dias. Quando eu comecei a fazer live, eu fazia uma live uma vez por semana. Depois eu comecei a fazer 2 vezes por semana. Hoje eu faço todos os dias. Hoje é a minha segunda live. Ontem eu fiz 2 lives. Então hoje eu só estou fazendo 2 e tem vezes que eu faço 3 lives por dia. Então olha a diferença da ação repetida. Então não tem como você não ficar bom em algo se você repetir isso todos os dias. Estou falando aqui de qualquer coisa. Sandro, aliás, bom dia, seja bem-vindo. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Fica à vontade antes de ir para o exercício. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, para mim ou para minha prima, fica à vontade aí. Vou abrir aí
se alguém tiver alguma pergunta, enquanto eu procuro uma música aqui, a gente vai fazer um exercício aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta. Bom, acho que não tem pergunta. Você quer falar mais alguma coisa, Fátima, antes de eu entrar para o exercício? Primeiramente, eu só quero agradecer, né, pelo seu convite. Você havia falado comigo, né, fazia um tempo. Eu tive um probleminha com a minha internet e acabei ficando tanto tempo sem responder, né, até resolver o problema aqui da internet. Mas eu agradeço, né, parabenizo a você pelo seu trabalho. Eu sempre estou assistindo aí, né, eu acho que você já viu, acordo cedinho, sempre estou acompanhando as suas lives quando posso também. E parabéns para você, você também é uma guerreira, né, vencedora, e parabéns. E obrigada pelo convite, né? Fico feliz por estar aqui participando dessa live com você. Gratidão imensa pelo meu convite. Vamos fazer um exercício, gente, aqui. Feche os olhos, respira profundamente, esfrega as mãos. E quero que agora você imagine qual é o seu maior sonho. Aquele sonho que está guardado no seu coração e talvez você tenha até medo de pensar nele. Você acha que ele é grande demais. Talvez o teu sonho é ter a tua casa própria, talvez você tenha um carro, um relacionamento, ter saúde, ter um corpo magro. Qual que é o teu sonho? O que é que você pensa no teu sonho agora? Coloca a mão no seu coração. A pergunta que eu te faço hoje é: como você vai começar a agir para realizar teu sonho? Você sabe que é possível, só precisa acreditar em você. Não é o que os outros falam, mas é o que você está disposto a fazer para conquistar. Então, eu quero que você imagine agora seu sonho numa grande tela. Talvez é uma casa maravilhosa, talvez é um carro, talvez é uma viagem, talvez aprender uma nova língua. Imagine seu sonho nessa tela. Visualize cada detalhe do seu sonho. Eu quero agora que você se aproxime dessa tela. Fica bem próximo ao seu sonho. Veja que ele está ao alcance da sua mão. Agora eu quero que você coloque a mão na sua tela. E magicamente você entra no seu sonho. Como se você estivesse vivendo o filme da sua vida. Da sua nova vida. Começa a visualizar agora você, já com esse sonho realizado. Veja cada detalhe. Se for a sua casa, veja como será a sua casa. Como será o seu carro novo, seu corpo saudável. Traga cada detalhe para sua mente. Sinta a felicidade de ter realizado o teu sonho. Primeiro você realiza na sua mente. Veja quem são as pessoas que você vai comentar sobre ele. Veja você contando para as pessoas que gostam de você. Agora veja você celebrando a sua vitória. Crie uma imagem clara na sua mente. Você falando, eu consegui. Respira fundo. Esfrega as mãos. Quando se sentir confortável, para abrir os olhos. Como é que foi o exercício, prima? Muito bom.
Bom, para quem não segue, qual que é o programa é ao vivo, é no Facebook, é no Instagram? Eu sempre faço mais pela página no Facebook, é a página Locutora Fátima Gomes. Aí a gente sempre faz a retransmissão por lá. É porque a gente toca muita música do Roberto Carlos, né? E realmente as redes sociais não aceitam por conta dos direitos autorais, né? Ah, Das músicas. E aqui no Instagram é bem mais complicado você fazer. Então a gente prefere lá, fica mais tranquilo, a gente tira o som, fica somente a voz da locutora, e a gente sempre faz por lá. Locutora Fátima Gomes é uma página no Facebook. E para quem legal. quiser seguir a página aqui no Instagram, @mariadefatimagomes.gomes. Luísa Fagundes, terapeuta. Acho que são os seus seguidores, né? A Luísa é aqui é de Minas, inclusive. Oh, maravilha, prima. Gratidão por compartilhar a sua história. Então, eu acredito que vai ajudar outras pessoas também. Parabéns pelo seu trabalho. Fico muito feliz aí que você está crescendo. E eu tenho certeza que você vai crescer cada vez mais. Essa live nossa vai para o meu canal no YouTube também. Ah, coisa Vai no futuro boa. na fila, né? Então, parabéns, realmente. Acredite cada vez mais em você. Se você tiver mais sonhos, eu vou te apoiar com certeza. Então, eu sou aquela que quando alguém fala um sonho para mim, eu falo, eu tenho certeza que você vai conseguir muito mais. Então, parabéns pelo seu trabalho. Estou muito feliz de você ter aceito aqui o meu convite para fazer essa live especial aqui. Gratidão imensa. E um grande beijo aí para os seus seguidores, quem for assistir essa live depois também. Quem quiser seguir o trabalho da minha prima aí no Instagram, que ainda não começou, o pessoal também que não me segue, comece a me seguir aqui no Instagram, essa live vai ficar salvo aí também. Vocês podem compartilhar com outras pessoas que não puderam estar aqui, compartilhar aí com a sua família, também com todo mundo. Tá bom? Gratidão imensa, pessoal, e até amanhã. E quem quiser prosperar, participa comigo todos os dias às 5h30 da manhã, aqui no meu Instagram, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus. Gratidão. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.